Sabedoria. Invocar sabedoria é pretensioso. A sabedoria não reside na declaração de que eu sou sábio ou receba a minha sabedoria. Isso realmente não faz sentido, não é? O cara já perde. Do meu ponto de vista, ele já perde a razão só aí, né? O Schopenhauer também chamava de sabichões, né? Você usou muito bem o termo sabichão. Não sei como é que é sabichão em alemão. Mas foi traduzido Schopenhauer no Brasil como sabichão. Bom, mas existe até na filosofia, né, a amiga da sabedoria, né, a ideia de que existe uma sabedoria. O Leibniz também falava nisso, sabedoria meio que universal, uma coisa que permearia todas as culturas, né, que é um apelo basicamente à moderação, ao entendimento, essas coisas, aqueles valores que todas as culturas identificam como positivos. Refletir antes de agir, ser moderado nos apetites, buscar o acordo entre evoluções, buscar o entendimento, buscar a cooperação, buscar a simbiose, buscar aquelas coisas que são valores positivos, independentemente da cultura. Então, sabedoria é aquilo que passa no teste do tempo, e além de passar no teste do tempo, é uma coisa útil e boa, passa no teste do tempo, é útil e é boa, e é também comum a todas ou quase todas as culturas. Eu entendo a sabedoria muito como a excelência do Aristóteles, né? Ou seja, a sabedoria é não apenas o conhecimento, mas também um conhecimento calcado numa experiência própria de moderação, de equilíbrio, de excelência. Então, a diferença entre o sabichão, a pessoa que sabe muito, e o sábio o sabichão diz que sabe muita coisa e eventualmente ele enrola, tá? A pessoa que sabe muito, de fato sabe muita coisa, mas não quer dizer que ele saiba de maneira equilibrada e saiba aproveitar o que ele sabe, né? É a pessoa que sabe muito teórico e não sabe colocar aquilo em prática. Isso é um exemplo bem comum, né? No mundo acadêmico é bastante comum. E existe o sábio, aquela pessoa que pode até não conhecer formalmente, não é um doutor, né? Mas digamos, até o faxineiro, que lá o personagem do Gilbert, né, do Scott Adams, o Gilbert, né, vai conversar com o faxineiro, que é a pessoa mais sensata naquela multinacional gigante e altamente irracional. É a pessoa que tem, às vezes, o bom senso, que não está preocupado em agradar, porque ele também não está buscando a vitrine, vamos dizer assim. A vitrine, muitas vezes, impede até a pessoa que sabe bastante de ser sábia, porque ela se vendeu, entre aspas, para um objetivo. Eu quero ser famoso, eu quero publicar o meu texto, mesmo que para publicar o meu texto, para ser eleito, eu tenho que fazer exatamente o contrário daquilo que era o meu objetivo inicial. Então, o sujeito que troca a sabedoria pelo poder, muitas vezes perde, inclusive, a própria razão pela qual ele queria ter o poder. É o paradoxo do candidato político. Eu tenho tal posição e quero entrar na política. Ele entra na política e, para ele poder ser eleito, ele tem que fazer diferente daquilo que ele queria. Ele continua querendo ser eleito e ele acaba, então, fazendo aquilo que precisa para ser eleito. Ele é sábio, ele tem poder, nem uma coisa nem outra. A sabedoria, então, é esse equilíbrio entre o conhecimento e a ação prática, o bom senso e as suas finalidades, uma certa harmonia, é um conhecimento harmônico com a vida do sujeito. Bom, também eu vou aproveitar para fazer uma diferença entre o que é o intelectual, né? Aproveitando, né, os Schopenhauer que devem ter pensado muito pouco para ter lido tanto. Né? Não sobrou espaço para pensar. O intelectual e o sábio, né? A sabedoria de que se fala na filosofia. O intelectual, o cara ele conhece muito, leu muito, aquela coisa toda, mas ele tem essa tendência, uma tendência marcadamente no século XX, e até nossos dias,
de ser meio revolucionário, de propor, né? De querer criar projetos de engenharia social. Né? Isso é bem típico dos intelectuais, eles não estão satisfeitos com o mundo como ele é, com as coisas como elas são, e querem criar novos utopias e programas de engenharia social, planejamentos sociais, inventar novas formas. Né? E a sabedoria ela é quase que o oposto disso. É a ideia de que nós não podemos, que nós não devemos botar. É um pouco conservadora. A sabedoria é, por natureza, conservadora. Ela conserva aqueles princípios que a gente não deve mexer, que a gente deve mexer com muita moderação, com muita prudência. Né? A sabedoria também está ligada à ideia de prudência. Dificilmente algo será qualificado, assim, vai passar nos critérios que os filósofos definiram para a sabedoria, se ele não tiver entre seus princípios o princípio da prudência. O Sowell, né, escreve sobre os intelectuais, a Bruna Frascola também escreve sobre os intelectuais, e a gente está falando de um fenômeno relativamente recente, né? Acho que o primeiro caso assim bem documentado de intelectual é aquele o Zola, né, com a jacuzzi, não é a banheira, né, minha piscina, sim. Eu acuso, no caso lá, Dreyfus, não sei. Eu tenho esse livro em casa, achei ruimzinho. E ele faz, assim, é a pessoa de letras, né, que se envolve na política. Então, o intelectual tem essa definição muito específica do sujeito que tenta influenciar, ele não tem exércitos, a princípio, né, ele tem só o seu reconhecimento como alguém cuja palavra, então, tem um certo peso. Essa é a ideia do intelectual, né? E que no século XX eles estão associados a todo tipo de desastres. Né? No século XX, os ideólogos, né? Os intelectuais, eles nos colocaram em muitas encrencas. E qual é o principal problema dos intelectuais? Né? Eles geralmente estão comprometidos com essa ideia de mudanças radicais. Isso é um fenômeno histórico, não há uma identidade necessária disso. Mas se tu pegar também, o Platão era, nessa linha, um revolucionário. Inclusive, ele se meteu em algumas encrencas bem grandes, tentando reformar a sociedade. Sim, mas eu acho que a sabedoria, tal como definiu Leibniz, né, e nessa invocação que você deu de Aristóteles, e que me parecem bastante tranquilas, né, formas tranquilas de definir, ela vai buscar o entendimento, vai buscar a razão, mas não como achando que a razão pode tudo, né, mas o bom senso, o senso médio, o senso tranquilo, o senso, até valorizando o senso do homem comum. Eu prefiro o senso do homem comum do que o senso dito comum. Né? Um certo respeito à sabedoria de cada um, a história de vida, a experiência vivida de cada um. O Aristóteles tinha esse método, ele pegava o senso comum, aí ele pegava a opinião dos sábios a respeito, e aí depois ele fazia, bom, e o que eu penso a respeito? Inclusive, é difícil de entender, às vezes, no Aristóteles, o que é o senso comum, o que é a opinião dos sábios e o que é a posição do Aristóteles. Então, ele sendo citado, assim, meio que fragmentariamente, ele pode estar sendo citado a opinião do senso comum que ele apenas comentou que existia. Bem diferente da posição do Sócrates e a posição do Platão. Então, a gente não tem assim um conhecimento direto do que o Sócrates fazia. A gente tem o caso do julgamento dele, ele foi condenado à morte. A ideia é que ele fugisse, mas ele resolveu tomar cicuta mesmo. A gente tem muita posição do Platão. Então, é difícil de separar o Sócrates histórico do Sócrates segundo Platão. Mas a ideia do Platão, ela é bastante reformista, e nunca fez sucesso em Atenas. Então, Sócrates e Platão não são assim nenhum entusiasta da democracia, né? Mas o grande contraste que eu vejo é a forma de pensar do Aristóteles. O Aristóteles pode ser acusado de ser muito conservador, porque a ideia dele é um pouco circular. Como é que eu descubro a virtude? Pega o exemplo dos homens excelentes, a excelência, né? E aí, bom,
tu sempre vai pressupor que tu pode identificar quem são os homens excelentes e pegar o exemplo deles. Isso é um problema circular em Aristóteles, mas que eu não vejo uma solução melhor, né? Claro que essa posição relativamente crítica ou dialética, no sentido do Aristóteles, te permite tentar buscar algum grau de equilíbrio, de sabedoria nesse sentido. Mas a posição do Platão, que tu acha que existe um mundo de ideias perfeitas e lá estão todas as respostas, ela é mais favorável a um totalitarismo, porque já que eu tenho certeza que eu vi a verdade, eu olhei para o sol e vi a verdade, pegando a analogia do mito da caverna, eu tenho muito mais tendência a achar que, já que eu estou certo e os outros estão errados, eu vou impor a minha posição. Isso é um problema grave no século XX e agora no século XXI estamos bem encrencados também. Chega no intelectual. A sabedoria tem um limite, eu vou mostrar esse limite, assim, na minha maneira de ver o limite da sabedoria. Por exemplo, nós temos até, a gente já discutiu no outro programa aqui, a questão do conflito entre volições, né? Entre vontades. E a gente diz que tem duas maneiras de resolver o conflito, né? Ou seja, você fazendo um acordo entre volições, ou seja, ou partindo para a litigância, para a guerra, né? Para o confronto. Quem ganhar a briga vai impor sua vontade. Muito bem, né? No caso de vontades contrapostas, né? Vontades diversas. Só que, claro, o melhor conselho, o conselho da sabedoria é ser, bom, é muito melhor um mau acordo do que uma boa guerra, tente conciliar, tente fazer o possível para que haja um acordo entre vontades. Mas chega um momento que a melhor atitude é a guerra, é o confronto. Na história dos povos. Peraí, vamos tentar fazer um acordo, os países, né? Tentar fazer um acordo com aquele ditador lá da África, tal, vamos lá, vamos fazer um acordo com ele, tal, vamos fazer o que é possível, ele cede aqui, a gente cede lá, faz um entendimento e tal. Mas vai ter um momento que vai chegar assim, bom, o único jeito é meter o exército para cima do cara. A gente quer provocar uma guerra, ou um boicote total, uma litigância, enfim, ir para o confronto, partir para o confronto. Então, a questão do confronto, ela foi muito mistificada, acho que a partir do Clausewitz, não me lembro qual é a pronúncia exata, nem qual é a grafia, aquele general, acho que austríaco, não me lembro mais, que escreveu um livro sobre as táticas, e ele vai ser famoso por dizer: a diplomacia é a guerra por outros meios, né? E o que ele diz? Ele diz assim: olha, na guerra é muito arriscado, é difícil de tu ter segurança de que tu vai ter uma vitória decisiva. Por isso é melhor, se for possível, a diplomacia. Claro, se a diplomacia não der certo mesmo e for uma coisa importante, a gente vai para a guerra, e aí existe até uma paródia, né? A guerra é a diplomacia por outros meios, né? Mas a ideia básica aqui é que quando tu vai fazer guerra, né, tem que ver em que sentido essa guerra. Simplesmente dizer que tu está disposto a ir à guerra te dá outro patamar de negociação. Então, o Trump, ele era um dos presidentes mais pacifistas que os Estados Unidos tiveram nos últimos tempos. Mas ele disse: não, qualquer coisa então a gente vai ter que bombardear. E ele conseguiu muitas negociações porque ele disse: olha, não vou cair nessa conversa. Então, se não tem acordo, então tem guerra, né? E aí alguns acordos muito inesperados foram feitos, né? No Oriente Médio e na Coreia do Norte, né? Então a guerra precisa estar no horizonte, porque se tu diz que tudo menos a guerra, tu já disse para o outro: esse aqui eu posso explorar até o não baixe demais a espinha, né? Quem se curva demais quebra a espinha. Tem aquela história, uma coisa assim, um ditado popular aí que... Tu não precisa ganhar uma guerra para atingir os teus objetivos, né? Tu pode simplesmente dizer: saiu muito caro, a gente está disposto a pagar, vocês estão dispostos a pagar? Muitas guerras de independência foram ganhas dessa maneira. A colônia mostrou que não valia a pena gastar para manter aquela colônia como colônia.
Então, a guerra do Vietnã, em termos de custos de vidas, né, para os vietnamistas, foi gigantesca, mas eles estavam dispostos a pagar aquele preço e os Estados Unidos não estavam dispostos a pagar aquele preço. Então, mesma coisa também os soviéticos lá no Afeganistão. O problema das guerras é definir bem qual é o objetivo e tentar atingir aquele objetivo. Tu pode, inclusive, perder todas as batalhas e ganhar a guerra, né? É o que se diz do Vietnã, né, contra os Estados Unidos, mas a ideia da guerra olha, não dá para resolver na conversa, o problema da conversa estamos conversando demais. Chega uma hora que tem que dizer, esse limite aqui não será transposto. Uma grande crítica ao Obama é que ele disse, esse limite não será transposto, das armas químicas. O limite foi transposto, o que ele teve que fazer? Não foi bem o que eu quis dizer.